Bom, pessoal, fazer um vídeo aqui para o canal, um vídeo um pouco diferente, né? Hoje nós não vamos estar mostrando nenhum carro em restauração, mas a gente vai fazer um vídeo sobre uma situação que o meio do carro antigo, o meio da restauração de carro antigo está passando e que acho que muito pouca gente se deu conta, tá? Vamos falar basicamente por que as vistorias, quando você compra um carro, né, a forma como as vistorias estão sendo feitas hoje, elas estão minando esse mercado do carro antigo, esse mercado de restauração. Vou explicar por quê, tá? Eu estou nessa há 31 anos, né, e nesses 31 anos a única coisa que não mudou foi a constante mudança, né? Toda hora teve novidades, teve calma, nesse meio tempo teve o advento da placa preta, teve mudanças na forma como a gente fazia as transferências, teve controlar, deixou de ter controlar, passou a ter vistoria, tal. E a gente sempre foi se adaptando, a gente sempre, eu acho que a grande maioria dessas mudanças foi para o bem, né? E as que não foram para o bem, eu acho que também foram bem intencionadas, né? Pelo menos eu parto desse princípio. Mas, às vezes, elas têm alguns subprodutos, têm algumas consequências que podem ser muito danosas, uma vez que a legislação é feita para a maioria, né? A gente está falando da frota de automóveis que roda no Brasil, e às vezes o legislador não pensou num pedaço, né? Que são as pessoas que restauram carros antigos, e que apesar de ser só um pedaço, tem uma importância. Então, antes de falar especificamente do problema das vistorias, eu queria falar um pouco da importância da restauração de carros antigos, né? Da importância econômica e da importância cultural. Importância cultural eu vou passar batido, porque se vocês estão aqui no meu canal é porque vocês acreditam nisso, né? Acreditam que preservar o carro antigo é uma forma de preservar a história, né? De preservar a nossa história, preservar a história da indústria, a história dos gostos, dos costumes, da cultura de uma época, das pessoas que viveram aquela época, das pessoas que tiveram aqueles carros, né? Então a gente fala muito isso. Você restaura um carro que foi do seu avô, quando você entra naquele carro, vem a lembrança, vem a memória, vem os momentos que se passaram naqueles carros. Se não é exatamente o carro, foi um carro parecido, o resultado é praticamente o mesmo, né? Então essa importância da preservação dos carros antigos, eu não vou entrar nesse assunto porque é uma coisa que a gente fala todos os dias. Assistam os 600 e poucos vídeos do canal, se vocês quiserem saber alguma coisa mais sobre isso. Mas eu queria falar um pouco da importância econômica, né, da restauração de carro antigo. E aí eu vou falar com base em mais de 100 carros que a gente restaurou nesses últimos 30 anos, né? Mais de uma centena de restaurações concluídas, mas também vou dar alguns exemplos bem recentes, né? Por exemplo, a gente está terminando agora a saga do Golf da minha mulher. Para quem não assistiu, eu fui atrás de um carro, foi um carro que minha mulher teve novo em 1997, um carro que nem tão antigo mas que foi um carro que ela sempre gostou, que foi vendido em 2002, e 19 anos depois, 18 anos depois, né, foi o ano passado que a gente reencontrou o carro, 18 anos depois a gente reencontrou o carro, restauramos o carro, registramos todo esse processo, e aí fizemos a entrega do carro, aí sim, praticamente 19 anos depois de quando ela vendeu o carro, né? Então, assim, queria dizer um pouco o quanto que um processo de restauração de um carro movimenta a economia, gera trabalho, gera emprego, gera receita, né? Quando você compra um carro para restaurar, se é um carro para restaurar, normalmente ele não está rodando, né? Então, primeira pessoa da cadeia que você vai trazer trabalho é para um guincheiro, né? Para uma plataforma que vai lá buscar. Tem gente que tem uma carriolinha que prende no carro, tudo bem, é exceção. Mas normalmente você vai chamar um guincheiro ou você vai pôr numa transportadora, então já começa a movimentar a economia aí com o transporte. Chegou o carro, né? Aí eu vou botar um asterisco, porque é o assunto que eu vou entrar depois, mas normalmente a gente gastava dinheiro com quem? Com o despachante. Eu sempre falei, nunca comece um processo de restauração sem transferir o carro para o seu nome. Entre você comprar o carro e você transferir, pode acontecer muitas coisas com aquela pessoa. A pessoa pode morrer, pode quebrar, pode ter um processo judicial que bloquearam os bens, pode ter uma ação trabalhista que os bens ficaram presos. Tudo isso a gente já viveu, tá? Tem um carro nosso, o Charger RT 1980, a gente levou mais de 10 anos para regularizar ele, né? Porque a pessoa tinha tido um problema com
um poço de água, né? Ele contratou uma empresa para abrir um poço no sítio, teve um desacordo comercial, segundo ele não acharam água, ele não quis pagar o resto, a empresa disse que achou, fizeram um processo, o cara estava com outras dificuldades, o processo foi correndo, e aí apreenderam todos os bens que estavam em nome dele, inclusive esse carro, né? Depois que a gente conseguiu, esse negócio caducou, tá uma história longa que eu conto no vídeo do carro, tinha uma ação trabalhista, né? E a ação trabalhista não caduca, então a gente teve que procurar o antigo dono do carro não, a pessoa que estava reclamando, né, que fez uma ação trabalhista contra o dono do carro, dizer que a gente não tinha nada a ver com isso, mas a gente precisava da liberação do carro, fizemos um acordo, pagamos a indenização trabalhista para conseguir liberar o carro e transferir o carro para a gente. Então, pode acontecer de tudo se você não transferir o carro, e se você já concluiu um processo de restauração, às vezes você gastou 100 mil reais num carro que você não vai conseguir transferir para o seu nome e você vai ter um monte de dor de cabeça, vai ter que entrar via judicial, e aí pode acontecer qualquer coisa, né? Então, o segundo gasto que você tem quando comprou o carro, normalmente é com o despachante. Depois você vai levar, se você vai começar o projeto na hora, se você vai levar um tempo, você vai gastar com estacionamento, e você vai levar para uma oficina para desmontar. Fez a desmontagem, vai para a funilaria, na funilaria você já está dando trabalho para o funileiro, mas não só para o funileiro, né? Para os ajudantes, para as pessoas que vão fazer remoção da pintura antiga, que vão ajudar o funileiro nesse negócio. E aí, uma coisa que a gente precisa para o nosso mercado é ganhar escala, né? Mais gente restaurando, para mais gente se interessando. Funileiro bom, uma raça meio que em extinção, né? Daqui 10, 20 anos vai ter funileiro bom. Você vê molecada querendo ser funileiro, é difícil, né? Então, se você não fomenta esse mercado, ele não cresce e às vezes nem continua existindo. E o que está acontecendo hoje, que é o que eu vou mostrar no resto do vídeo, é o contrário, né? A gente está, da legislação do jeito que está colocando mais e mais dificuldades para esse mercado se desenvolver. Então você já gerou recursos aí para o guincheiro, para o despachante, para a oficina de desmontagem, para o funileiro, para os seus ajudantes, para os fornecedores de material, depois para o pintor, né, e para os seus ajudantes, para o polidor, a gente normalmente manda polir o carro fora, né? Depois vai o montador que vai montar todas as peças que foram tiradas do carro, oficina mecânica, às vezes mais de uma, né? Às vezes o carro tem alguma especificidade, alguma coisa tal que a gente acaba levando para uma oficina faz uma coisa, a outra faz outra. É comum às vezes, né, você faz o motor num lugar, faz o câmbio automático, quando é câmbio automático faz em outro, né? Então pode ser mais de uma, ou uma só, ou mais de uma. Depois o carro vai para um auto elétrico, depois ele vai para o tapeceiro, depois outras coisas que podem ser específicas daquele carro, né? Pode ter que ir para uma casa de som, né? No caso do Golf, a gente levou numa casa de som para reinstalar o som que minha mulher tinha na época no carro, mas também se fosse uma Wood dos anos 40, você podia ter que levar um marceneiro. O nosso caminhão bombeiro, a gente teve que fazer o deck de madeira, né? Então tem restaurações que podem pedir um marceneiro, uma sorte de outras coisas aí que são envolvidas nesse processo. E aí o carro está pronto. Você vai fomentar uma outra indústria, que é a indústria dos eventos, né? Você vai para Lindóia, quanta gente que... Águas de Lindóia, o pessoal fica bravo que a gente fala Lindóia, mas é força do hábito. Quanta gente que aquele evento movimenta, né? E aí é hotel, e no hotel tem a camareira, tem o garçom, tem o cozinheiro, e tem não sei o que, e tem não sei o que lá, e tem a barraquinha dos churros e não sei o que. Cara, tudo isso vai movimentando a economia. E por aí não, tem a manutenção, né? Carro velho quebra toda hora, né? Um monte desses serviços que você fez, até pela qualidade média do serviço que a gente tem hoje, vai ter que refazer uma hora e outra, tal. Então, assim, é um negócio que realmente precisa ser incentivado. Tem o caso, por exemplo, da nossa picape Dodge A100 1966, foi um carro que a gente trouxe dos Estados Unidos para restauração, né? Ela... tinha um processo de restauração que começou, pessoas que morreu, né? O carro ficou abandonado 20 anos numa oficina na Califórnia, a gente comprou o carro lá. Esse carro a gente trouxe, deu trabalho para todas essas pessoas, né? Para mecânico, para funileiro, para pintor, para despachante, e assim, o incentivo que a gente teve foi ter que pagar uma montanha de impostos, né? Além de tudo, pagar IPI, né? Imposto sobre produtos industrializados, de um produto que foi industrializado há mais de 50 anos atrás em outro país e que você vai ter que fazer o carro todo de novo, né? Então assim, o incentivo é zero, você tem um desincentivo, é a lei, então a gente segue a lei, Duralex, Cedilex, né? Mas a lei não tá incentivando esse mercado. E por que esse mercado precisa ser incentivado?
quanto mais gente tiver restaurando o carro, mais gente vai estar se especializando no serviço, melhores os serviços vão ficar, mais peças de reposição, mais reproduções de peças que não se encontram vão ser feitas, né? Hoje quem se motiva a fazer uma peça a reproduzir uma peça de restauração, né? Vou dar alguns exemplos. Tem um rapaz, eu não conheci ele pessoalmente, mas comprei, parece que ele é dentista, alguma coisa assim, que fez umas alavanquinhas de seta dos Dodge de 1973, que são um pouquinho diferente, o botão e tal, que lá era impossível de achar. Ele fez uma reprodução perfeita, a gente comprou uma, comprou outra, tá? Outro dia, através de um amigo comum, o cara falou, olha, ele vai parar de fazer, ele tem mais 2 ou 3 peças, você não quer ficar com todos, porque ele não vai fazer mais. Por que ele não vai fazer mais? Porque quantas pessoas estão restaurando um Dodge 1973 que precisam disso? Né? Muito poucas. Quantas gostariam de estar restaurando? Muitas. Você pega, por exemplo, o nosso Facebook do Museu do Dodge tem 60 mil seguidores. Né? Tem muita gente que gostaria, mas é muito difícil. É difícil por causa da hastezinha? Não, pelo conjunto da obra. Mas a hastezinha, ela ilustra uma realidade. Né? Outra coisa, os Dodges 1979 a 81, eles têm um tecido de veludo, né? Que esse tecido desaparecia, ninguém conseguia fazer. Até que teve uma pessoa de Curitiba que reproduziu o veludo. Cara, quantos metros desse veludo essa pessoa conseguiu comercializar? Acho que muito pouco, né? Porque tem muito pouca gente restaurando o carro. Se existisse um mercado com mais escala, com certeza outras pessoas estariam reproduzindo essas peças com mais qualidade, até porque estão mais incentivadas, né? Porque iam ter um volume maior. As restaurações iam ser facilitadas, mais gente ia querer restaurar, mais gente ia querer se especializar em restauração. A gente não ia ter que ficar na mão de tão poucos profissionais, alguns muito bons em nível internacional e outros que deixam muito a desejar, mas que muitas vezes a gente acaba usando, a gente fala no coletivo, né? Porque é o que tem, porque é o que apareceu, porque é um teste, né? Então o mercado precisa se desenvolver. O mercado se desenvolveu, cresceu de 20 anos para cá, cresceu. Era muito mais difícil restaurar um Dodge há 30 anos atrás, quando eu comprei meu primeiro carro, do que hoje. Mas ainda não cresceu o suficiente para a gente comparar, por exemplo, com uma fração do mercado americano. Né? O mercado crescendo, as pessoas tendo essa cultura de ter mais um carro, de ter outro carro, de preservar, você acaba fomentando um mercado secundário. Então lá você tem um leilão, como o leilão lá do Mecum, lá 3 mil carros leiloados e tem venda. Então você tem um mercado secundário, se você tem uma liquidez, você fica mais incentivado, você fica com menos medo de investir numa restauração, porque você sabe que na pior das hipóteses você recupera aí 70%, 80% do que você gastou num leilão desses, bota o dinheiro no bolso, ou então num dos sites que tem bastante movimentação e parte para a próxima e muda de coisa. Né? E aonde que as vistorias estão atrapalhando isso? Hoje em dia, quando você compra um carro e você vai fazer a transferência, minha recomendação é que você nunca comece a investir no carro antes de transferir ele para o seu nome. Antigamente, assim, até alguns anos atrás, né, você tirava decalque do chassi, decalque do motor, mandava para o despachante. Era uma coisa comum a gente fazer isso até sei lá quantos anos atrás. E aí isso aí era feito um processo no Detran, podia ser no despachante ou não, eu cheguei a fazer isso no Detran mesmo, veio uma folhinha para você colocar, tinha um lugar para você colocar o decalque do motor, o decalque no começo não tinha nem motor, era só decalque do chassi, depois passou a ter registro do motor, tinha o decalque do motor, né? E você fazia a transferência do carro para o seu nome, né? Hoje não, hoje você tem que levar num lugar onde faz transferência, né? Para que um profissional que foi treinado para isso faça uma vistoria do carro e te dê um aprovado ou um não aprovado. Se o seu laudo sair aprovado, você manda um numerinho lá para o despachante, ele já vai fazer a transferência para o seu nome e resolver o assunto, tá? Então isso para o carro normal, para o dia a dia, provavelmente, com certeza quem desenvolveu esse negócio tinha o objetivo de dificultar roubo de carro, dificultar isso, dificultar aquilo, mas na prática o que acontece? Quando você vai restaurar um carro, algumas vezes você já tem esse carro há muito tempo, mas com o tempo, esse estoque de carros que você já tem para ser restaurado, ele vai acabando, porque ou você já restaurou, ou você desistiu de restaurar e vai passar o carro para frente. Aí alguém vai comprar esse carro para restaurar. E aí, meu amigo, você não vai conseguir transferir esse carro. Por quê? Porque a vistoria que é feita hoje é para saber se o carro tem condições de rodar ou não. Então eles vão olhar
parte elétrica, vão olhar pneu, vão olhar coisa, vão olhar todos os itens de segurança que você tem sim que olhar para um carro que vai rodar, mas que você não teria que olhar num carro onde você está só fazendo a transferência de propriedade, né? Então, o que acontece? Você compra o carro, você não consegue passar numa vistoria, né? Você não consegue transferir. E aí tem dois efeitos nocivos futuros. Um que pode acontecer, que é de você não conseguir transferir o carro, porque aconteceu alguma coisa com o antigo proprietário. Percentualmente, uma frequência não é muito grande, mas a severidade é alta. Você pode perder o carro e perder todo o investimento que você fez naquele carro, na restauração daquele carro. Mas uma outra que acontece com certeza é tomar 5 pontos por averbação, né? Você não conseguiu transferir o carro em 30 dias, você toma 5 pontos, depois de 4 multas você perde a sua carteira. Ah, Badola, multa de averbação não perde? Perde sim. Eu tive no Detran pessoalmente no final do ano passado, em dezembro de 2020, conversei com a responsável pelo setor de habilitações, ela me confirmou que sim, multa de averbação soma pontos normal para perder a carteira. Então, o Joãozinho, ó, esse aqui é o Joãozinho, ele nunca teve um carro antigo. Aí ele achou tão legal as restaurações, ele assistiu nossos vídeos, ele comprou um Chevette desmontado para começar a restaurar. Aí ele começou, tal. Só que ele não conseguiu fazer a vistoria, ele não conseguiu transferir o carro pro nome dele. Aí ele gostou tanto desse negócio que já comprou um Corcel 2. Depois ele comprou um Dodge e comprou um Dodginho Polar. A hora que esses 4 carros ficaram prontos, ele foi fazer a transferência, tomou 4 multas de averbação e ficou sem carta, ficou sem habilitação, sem nunca ter posto a mão no carro, eventualmente até sem ter dirigido, né? Por quê? Porque a legislação não deixa ele transferir o carro se o carro não passar na vistoria de transferência. Então, qual é a saída para isso? Eu vejo 2 saídas que são quase a mesma coisa. Primeiro, uma é ter 2 tipos de vistoria, né? Uma vistoria que é para você transferir o carro estar apto para andar, e uma outra vistoria que é só para você fazer a transferência de propriedade do carro. Comprei um carro desmontado, eu não quero andar com ele, né? Nem consigo andar com ele, mas eu quero ter a propriedade. A propriedade é uma coisa, a propriedade do carro é uma coisa, e poder rodar com ele é outra coisa completamente diferente. E hoje o laudo de vistoria, ele bota as 2 coisas que são totalmente diferentes numa cesta só. Por exemplo, esse Esplanada GTX aqui. Eu comprei esse carro tem, sei lá, uns 10 anos. Já era placa cinza, tá? Na época eu fiz o decalquezinho do motor, do decalque do chassi, e eu transferi o carro tá no meu nome, um dia eu vou restaurar ele. Beleza, sem problema nenhum. Agora, se eu resolvo vender esse carro aqui pro Joãozinho, o Joãozinho não consegue transferir, porque o carro tá desmontado, tá sem para-choque, não tá rodando, tal. Se eu levar para fazer uma vistoria, ele não vai passar na vistoria. O Joãozinho vai ter que restaurar o carro inteiro. E se nesse meio tempo eu tive algum outro perrengue, alguma coisa, esse carro vai ficar bloqueado e ele não vai conseguir transferir, talvez nunca. Ou então vai ter que entrar com medida judicial para conseguir tirar aquele carro. É aquela dor de cabeça toda. Na pior das hipóteses, se não acontecer nada comigo, 3 vezes, ele vai tomar os seus 5 pontos da sua multa de averbação, né? Então tudo isso é um desincentivo, né, à indústria de restauração. O cara só vai poder, ou ele vai correr esses riscos todos que eu não recomendo que vocês corram, ou então ele vai restaurar um carro que ele já tem, e daqui a pouco, com os anos, à medida que os anos forem passando, ninguém mais vai ter carro para... Esse aqui é um livro que a gente lançou há uns anos atrás, Os Caras de Carros, tem para vender ainda na gbadolatoloja.com.br. Hoje mesmo um amigo mandou umas fotos de um besorrão descaracterizado, desmontado para restaurar. É a mesma coisa, quem comprar aquele carro vai ter que primeiro restaurar para depois ir correr atrás da transferência, que é uma coisa sem pé nem cabeça. Estou colocando essa foto aqui do livro, tem uns besorrões semi-desmontados, não é o que o meu amigo Stefano me mostrou hoje, mas ilustra aí, né, um carro que nem esse. Se você compra, se estivesse à venda, se você fosse comprar, você não consegue transferir. Eu estava folheando aqui o livro e passei num assunto que eu não vou nem abordar hoje, porque aí a coisa é mais complicada ainda, tá? Que é isso aqui, ó, questão da placa amarela, tá? Esses dias apareceu aí um Dodge famoso de Piracicaba, que foi resgatado depois de 30 anos numa garagem, né? E tava uma discussão, carro placa amarela, não, rapidinho já vai placa cinza. O Orlando, que trabalha comigo, tem o telefone dele aí, quando eu anuncio um carro, tem o telefone dele na descrição do vídeo.
ele está com o Opala SS4, o tal do o SS474, o tal do cara preta, com o protocolo do Detran fazendo 7 anos já, né? Então hoje não tem processo para transferência de placa amarela, quem tem feito via judicial, tá? Se alguém falar que tem, ajuda o Orlando, porque ele está 7 anos, protocolo Detran SP, transferência de placa amarela para placa cinza já foi até atribuída, mas se você puxa no Cinesp não aparece e tal. Então, pessoal, assim, a gente tem que ter uma vistoria que seja para transferência, ou a vistoria só para a vistoria normal, que é como se faz hoje, ou uma vistoria que seja só para transferência de propriedade, né? Ou então, mais fácil ainda, tem o laudinho lá vem aprovado, verdinho, ou reprovado vermelho, né? E tem também o aprovado com restrições, aprovado com apontamento, sei lá como é que chama. Por exemplo, quando a gente transferiu o Fusca da Telesp, ele estava com a placa cinza, o aprovado com apontamentos é que ele precisava fazer a troca para a Mercosul. Então ele podia ter um aprovado com restrições, sendo que ele é aprovado para você fazer a transferência, mas o carro não pode emitir o certificado para a pessoa rodar. Então o carro não pode rodar, ninguém quer rodar com o carro desmontado. Mas a gente quer que a transferência possa ser feita, tá? Então, eu me dei conta disso quando a gente estava fazendo o Golf da minha mulher, a gente comprou o carro, a gente fez um primeiro laudo de transferência, a gente sabia que não ia passar porque o motor que estava cadastrado era o motor do carro. Esse motor do carro, ele tinha tido um calço hidráulico, tinha estourado o bloco. O ex-proprietário tinha comprado um motor do mesmo ano, igual, em desmanche, sem registro, com nota fiscal. Então a gente precisava fazer o registro do motor, para mandar a despachante fazer o registro daquele motor novo, e a gente ia fazer o segundo laudo para poder transferir o carro. O que aconteceu? Nesse meio tempo, a gente desmontou o carro. E aí? Putz, com o carro desmontado não dá para fazer o laudo de transferência. Cara, um laudo de transferência de propriedade, ele tem que ver o quê? Ele tem que ver número de chassi e número de motor. Ver se não tem adulteração, se o carro não foi roubado, se não foi clonado, se não foi não sei o quê. É para transferir a propriedade, não é para o cara rodar com o carro. E aí, a gente não teve como, e eu tive que fazer uma coisa que eu recomendo que ninguém faça, que é fazer todo o processo de restauração sem ter transferido, sem ter feito a transferência. Então o objetivo desse vídeo é primeiro alertar vocês, né, você que está comprando um carro desmontado, que você vai ter dificuldade sim para transferir ele para o teu nome, e segundo, pedir para que vocês compartilhem para que chegue nas mãos de alguém que possa fazer alguma coisa, que possa fazer essa alteração nessa legislação para preservar esse mercado tão importante para tanta gente, beleza? Então é isso. Inscrevam-se no canal, se você gostar muito do conteúdo, seja membro do canal, são mais de 230 vídeos exclusivos aí na área de membros, enquanto eu gravo esse vídeo. Abraços a todos, até mais.